O que é o auxílio acidente do INSS? Primeiro eu vou te explicar o que não é o auxílio acidente do INSS. O auxílio acidente ele não é o auxílio doença e nem o auxílio incapacidade temporária. E o auxílio acidente também não é a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio acidente ele é uma indenização paga todos os meses até chegar a hora de se aposentar. E é uma indenização, um benefício do INSS destinado a pessoas que sofreram um acidente ou doença do trabalho e ficaram com sequela. Essa indenização, chamada auxílio acidente, tem 13º, permite você trabalhar e o valor do auxílio acidente vai depender de quanto foi as suas contribuições. Eu já vou explicar melhor para você sobre esses requisitos para você poder receber o auxílio acidente e também vou te explicar o valor do benefício, como dar entrada. Tudo que você precisa saber sobre o auxílio acidente está aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Quem pode receber o auxílio acidente? Para poder receber esse benefício, precisa preencher 3 requisitos, tá? 3 requisitos. Primeiro, ter sofrido um acidente ou doença do trabalho, doença profissional, ter qualidade de segurado e ter uma redução da capacidade de trabalho. Ou seja, aquele acidente que a pessoa sofreu ou doença do trabalho, doença profissional, deixou nela uma sequela e essa sequela causa uma redução da capacidade de trabalho. Deixa eu te explicar no detalhe agora cada um desses 3 requisitos. Primeiro, ter sofrido o acidente. Pessoal, o acidente ele é o principal requisito. E esse acidente ele pode ser tanto um acidente do trabalho, como também um acidente fora do trabalho. Sabe, aquele acidente que você sofre no final de semana, de férias, ou até mesmo desempregado? Esse tipo de acidente também pode te dar direito ao auxílio acidente. Só que tem uma questão. Acidente fora do trabalho, ele só dá direito ao auxílio acidente depois de abril de 1997. Isso porque até 1997, apenas acidente do trabalho é que garantia direito ao auxílio acidente. Então, primeiro requisito, ter sofrido um acidente. Mas doença do trabalho também é acidente do trabalho. Portanto, se você aí sofre uma doença do trabalho ou doença profissional, que são aquelas doenças causadas ou agravadas pelo seu trabalho ou pela sua profissão, também pode te dar direito a essa indenização. Tá, agora eu vou te falar como você prova que preencheu esses requisitos. Quais os documentos que você precisa ter? Do acidente, você precisa de um boletim de ocorrência ou do prontuário médico que está lá registrado que você deu entrada por conta de um acidente. Pode ser também aquele registro do SAMU, boletim de ocorrência do SAMU, certo? Prova documental, um documento que prova que de fato você sofreu o acidente. Qual a importância de provar o acidente? Por exemplo, você tem uma amputação do dedo. Poderia se perguntar, será que essa falta do dedo foi porque cortou ou foi por conta de nascença? Nasceu já faltando essa parte do corpo. Claro, o médico ele consegue olhar e ver e descobrir se foi ou não amputação. Só um exemplo, tá, pessoal? Só que tem uma coisa que é difícil de um médico ver, que é a data que aconteceu aquele acidente ou aquela amputação. Então, você vai precisar da prova do acidente para provar normalmente, além do acidente que você sofreu, a data em que aconteceu esse acidente. Sabe por quê? Porque você vai precisar provar também a qualidade de segurado, que eu já vou falar para você daqui a pouquinho. E a qualidade de segurado vai ter que ser analisada na data do acidente. Então, se você sofreu um acidente fora do trabalho, boletim de ocorrência do SAMU, boletim de ocorrência da Polícia Civil, prontuário médico, são normalmente os documentos que você vai ter. Gustavo, meu acidente é muito antigo. Até o próprio laudo do INSS pode servir como prova do acidente, tá bom? Mas eu sempre recomendo meus clientes procurarem prontuário, boletim de ocorrência ou outra prova do acidente. Vamos lá. E o acidente do trabalho, como que você prova? Também usa prontuário médico, ok? Documento do INSS
E a CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho. A empresa é obrigada a fazer a CAT. Ah, Gustavo, na época a empresa não fez a CAT, e agora? Bom, aí você vai conversar com o advogado para achar uma estratégia de fazer essa CAT mesmo após o acidente, tá bom? Tem algumas formas de se fazer isso. Doença do trabalho. Como é que eu provo doença do trabalho, doença profissional? Também você prova por CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho. Além da CAT, existe uma lista de doenças que são consideradas doenças do trabalho, doença profissional. Essa lista está no Decreto 3048 de 1999, anexo 2, tá bom? Mas não esquenta com isso agora não. Compreenda primeiro os outros requisitos, porque aí se você vê que realmente você tem direito, aí você parte para essa comprovação. Inclusive tem outros vídeos meus onde eu explico mais sobre isso, tá? Vem comigo aqui. Você entendeu o primeiro requisito, que é o acidente. Vamos entender agora o segundo requisito. Qualidade de segurado. Qualidade de segurado é quando você está protegido pelo INSS. Quando você está trabalhando, seja de carteira assinada, seja pagando ali como trabalhador avulso ou segurado especial, pescador ou trabalhador rural. Então, se você nunca trabalhou de carteira assinada, nunca pagou INSS, não é um trabalhador rural, nem um pescador, então, sinto muito, você não tem direito ao auxílio acidente. Ou então, você até paga INSS, trabalha de carteira assinada, mas o seu acidente aconteceu quando você tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade, antes de começar a trabalhar. Nesses casos, você também não vai ter direito ao auxílio acidente. Ou então, aconteceu um acidente quando você estava há muito tempo desempregado. E aí, estava ali trabalhando de forma informal, não pagava INSS, talvez você também não vai ter direito ao auxílio acidente, porque você não tem a qualidade de segurado. O desempregado, a pessoa que estava desempregada na época do acidente, mas tinha parado de contribuir há menos de 3 anos, pode ser que ela estava ali na época do acidente no período de graça. Então, ela estava na qualidade de segurado pelo período de graça. Esses casos aí do período de graça, você tem que analisar direitinho, fazer as contas para saber se você estava ou não. É um assunto bem longo, então eu preciso de um outro vídeo só para explicar para você o período de graça. Mas vamos fazer o seguinte, na época do acidente, fazia menos de 3 anos ou até 3 anos que você tinha parado de contribuir para o INSS? Se a resposta for sim, então continua comigo aqui nesse vídeo, entenda os outros requisitos e depois você vai pesquisar sobre período de graça. Combinado? Ou até comenta aqui, quero o vídeo teu, onde você explica sobre período de graça para fins de auxílio acidente, que eu vou responder no seu comentário. Vamos lá? Além de ter essa qualidade de segurado, você precisa analisar o seguinte: não são todos os tipos de trabalhadores que têm direito ao auxílio acidente. Existem 2 tipos de trabalhadores que pagam INSS, mas não têm direito ao auxílio acidente. Vamos lá. Você pode pagar o INSS como um empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, que é o segurado especial, trabalhador rural ou pescador. Esses quatro tipos de trabalhadores aqui, eles vão ter direito ao auxílio acidente. Mas existem 2 tipos que não têm. Contribuinte individual, aquele que paga autônomo. Muitas pessoas pagam esse carnê aqui, tá? Claro, tem como você pagar direto na internet, mas muitas pessoas ainda pagam por esse carnê. E o MEI, microempreendedor individual, ele também é a mesma coisa desse carinha aqui. Ele só vai pagar um mais barato, porém, a forma de pagamento é contribuinte individual. Não tem direito, tá? Não tem direito, a não ser que essa pessoa começou a pagar o carnezinho e ainda estava no período de graça de uma condição anterior. É um detalhe do detalhe que você precisa analisar com o advogado para aplicar uma tese para quem sabe ter direito. E a minha recomendação é: termina de assistir esse vídeo e depois procura um advogado especialista para saber se no seu caso, você que pagava como contribuinte individual, você tem ou não direito ao auxílio acidente. O facultativo também paga pelo carnê, só que em outro código, ele também não vai ter direito, a não ser também que estava ali na condição anterior mais vantajosa, tá bom? Beleza, até agora você já aprendeu o que é acidente, acabou de aprender
o que é qualidade desse segurado para fins de auxílio-acidente, quem é que tem direito, quem não tem. Agora vamos entrar na parte mais difícil do auxílio-acidente, mais difícil para a maioria dos casos, que é a redução da capacidade de trabalho. Se você sofre um acidente e fica com uma sequela, isso não quer dizer que essa sequela vai causar um prejuízo na sua profissão, ok? Então, a redução da capacidade de trabalho, ela vai além da sequela. Você sofreu um acidente, uma doença do trabalho, ficou com uma sequela. Agora, você vai ter que analisar se essa sequela, ela impacta, ela causa prejuízo no seu trabalho. Para mim, eu vejo 4 tipos de situações onde o trabalhador, a trabalhadora, sofre uma redução da capacidade de trabalho. Olha só, a primeira situação é a mais grave e eu acredito que é a mais fácil de ser provada. É quando o trabalhador ou a trabalhadora fica com uma sequela que impede essa pessoa de continuar na mesma profissão. Então ela tem que mudar de profissão. Olha, ela continua trabalhando, porém, em razão da sequela, do acidente ou da doença do trabalho, ela tem que mudar de profissão. Isso é uma forma clara de redução da capacidade de trabalho. Na maioria dos casos, o próprio INSS vai fazer uma reabilitação dessa pessoa e ela muda de profissão, tá bom? Claro, pessoal, se você foi encaminhado para reabilitação profissional e, de repente, você não consegue exercer outra profissão, aí tem que ver se é caso de aposentadoria, tá bom? Aí não é caso de auxílio-acidente, é caso de aposentadoria. Mas você é uma pessoa jovem, consegue desenvolver outra profissão, daí provavelmente você vai ter direito ao auxílio-acidente. Combinado? A segunda forma que eu vejo de redução da capacidade de trabalho é quando você está trabalhando em uma profissão, sofre o acidente, fica com sequela, volta para a mesma profissão, porém você precisa de adaptação. Vamos pegar o exemplo do motorista. Vamos imaginar que ele trabalha com caminhão manual, tranquilo, certo? Sofre o acidente e após o acidente, por conta do problema no joelho dele, ele não pode ficar apertando a embreagem. Aí ele só vai poder dirigir carro automático ou caminhão automático. Nesses casos, ele continua na mesma profissão de motorista após o acidente, porém precisa de adaptação, tá bom? Isso é um exemplo apenas. Beleza, esse tipo de adaptação ele também é mais fácil de provar, são situações mais tranquilas. Vamos agora falar das 2 outras situações que eu vejo e que são normalmente as mais difíceis de serem provadas. A terceira situação é aquela onde a pessoa volta para a mesma profissão depois do acidente, tem a sequela não faz com que ela precise de uma adaptação no serviço dela, ok? Porém, ela já não rende mais como rendia antes do acidente. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé em uma loja, vendendo calçados. Ela trabalha o dia inteiro em pé, após o acidente, sequela no joelho, ela já não consegue fazer horas extras ou precisa ficar sentando a cada meia hora para descansar o joelho. Essa pessoa, ela não necessariamente precisa de uma adaptação, porém ela não rende mais, tá? Outro exemplo, a pessoa que entregava lá, fazia o trabalho dela e batia a meta. Todos os meses ela batia a meta. Só que aí depois do acidente, ela não rende mais aquele tanto que ela rendia e aí ela acaba não batendo a meta, tá? Ou ela não consegue mais fazer horas extras como ela fazia. Isso são situações onde a pessoa consegue trabalhar, continua na mesma profissão, não precisa de adaptação, só que ela não rende mais. Esse tipo de situação não é tão simples de provar, tá bom? Mas se você conseguir provar, você vai conseguir receber o teu auxílio acidente. A quarta e última situação que eu enxergo é quando a pessoa não precisa de adaptação, volta para a mesma profissão, ela continua batendo a meta que ela batia antes, só que tem uma diferença. Ela tem que colocar mais energia, mais esforço para conseguir bater a meta. E aí, quando existe esse tipo de situação, essa pessoa também vai ter direito ao auxílio-acidente. Só que veja, para você provar para o perito do INSS ou até mesmo em um processo judicial essa necessidade de maior esforço, você vai precisar de um bom relatório médico.
Um relatório médico que descreva muito bem a situação de saúde sua e, claro, que o médico confirme a redução da capacidade de trabalho, tá? Olha, essa redução da capacidade de trabalho precisa ser em uma sequela consolidada. Essa consolidação da sequela é quase que dizer que é uma sequela permanente, que estabilizou que vai ser isso mesmo para o resto da vida. Pode até ser que essa sequela sua seja reversível. Isso quer dizer que se no futuro você fizer uma cirurgia ou fizer algum tratamento, ela vai voltar ao normal, ou existe uma expectativa de voltar ao normal. Porém, se nada for feito, ela vai ficar daquele jeito ali, já encerrou aqueles tratamentos primários, aqueles primeiros tratamentos que você faz após o acidente, etc., e ficou daquele jeito. O que eu quero dizer é que se o perito do INSS disser que a sequela pode ser revertida lá no futuro, isso não é motivo para você deixar de receber o auxílio-acidente. Claro que nesses casos você vai precisar entrar na justiça e acionar a justiça para poder provar isso que eu estou falando. Combinado? Olha, a redução da capacidade de trabalho, com certeza, é o requisito que você precisa tomar mais cuidado. Para você provar que tem a redução da capacidade de trabalho, o relatório médico especializado é a melhor prova que você pode ter. Como que faz para você conseguir um relatório médico desse? Aqui no meu escritório, eu sempre entrego para os meus clientes uma carta explicando para o médico o tipo de avaliação e o tipo de relatório médico que ele precisa fazer para o meu cliente. Na justiça, existe um entendimento que a redução, mesmo que mínima, da capacidade do trabalho garante direito ao auxílio-acidente. Isso quer dizer que, às vezes, a redução da capacidade de trabalho nem é tão grande assim no seu caso, mas existe. E se você conseguir provar isso, mesmo que essa redução seja mínima, você vai conseguir receber esse auxílio-acidente lá na justiça. Claro, tem que saber trabalhar o processo judicial para que esse entendimento seja aplicado no seu caso. Outra coisa que eu quero falar sobre redução da capacidade do trabalho é que o INSS, o próprio INSS, tem uma lista com 9 tipos de sequelas que normalmente vão garantir o direito ao auxílio-acidente. Essa lista são exemplos que o INSS usa para conceder o auxílio-acidente. E eu vou te mostrar essa lista no final desse vídeo. Combinado? Vamos falar sobre valor do auxílio-acidente. Quanto é que você consegue receber por mês de auxílio-acidente? Dá para receber até a metade do teto do INSS. Enquanto eu gravo esse vídeo, o valor máximo do INSS, o teto, é R$ 8.157. Isso quer dizer que uma pessoa pode receber de auxílio-acidente, no máximo, R$ 4.078, que é a metade do teto. O valor do auxílio-acidente vai ser sempre 50%, ou seja, a metade da média das suas contribuições. Como que o INSS vai fazer esse cálculo? Ele vai analisar todas as contribuições que você fez para a Previdência Social até a data do acidente. E vai calcular e encontrar a média desse valor, tá? Tem uma diferença ali se o acidente foi antes de 2019 ou depois, na hora de calcular, mas assim, de forma bem resumida, ele vai achar uma média. E se sua média for, por exemplo, R$ 5.000, ele vai te pagar R$ 2.500, 50%, de auxílio-acidente todos os meses. Claro, vai te pagar ainda o 13º. Conseguiu entender aí como é feito o cálculo? Tem outro vídeo meu aqui no canal onde eu explico mais detalhadamente como que se faz esse cálculo, tá? Mas vamos continuar aqui, assiste até o final esse vídeo e depois, se você quiser se aprofundar nesse tema, você pesquisa lá. Além de saber o valor do auxílio-acidente, é muito importante que você saiba que o INSS tem que te pagar o auxílio-acidente desde quando o teu auxílio-doença, o auxílio-incapacidade temporária foi cortado, certo? Então, se você tem, por exemplo, um auxílio-doença por conta de um acidente que você sofreu lá em 2005 e você recebeu apenas um mês, depois voltou para o trabalho, mas voltou com sequela, que reduz a capacidade de trabalho,
Se você der entrada em 2025 no seu pedido de auxílio-acidente, saiba que o INSS é obrigado a te pagar os últimos 5 anos. Então, ele vai te pagar desde 2020 até 2025 e mais o tempo que durar o processo, o pedido de auxílio-acidente. É um direito seu receber esses retroativos. Agora, se lá na época do acidente você não recebeu o seu auxílio-doença, de repente a empresa te afastou e não te mandou para o INSS, aí nesses casos talvez você só vai ter direito ao auxílio-acidente na data em que você solicitar para frente. Você tem direito ainda de receber, porém você não consegue receber esses últimos 5 anos, esses retroativos, que costumam dar um valor bem bacana. Como dar entrada no auxílio acidente? Ok, você entendeu que tem direito ao auxílio acidente e quer dar entrada. Como é que faz? Você vai ter que ligar no 135 da Previdência Social e fazer a solicitação por lá. Não tem como solicitar o auxílio acidente pelo aplicativo do INSS. Lá você só consegue solicitar auxílio doença, auxílio incapacidade temporária. Para solicitar o auxílio acidente, você vai precisar entrar em contato pelo 135. E quer uma dica? Liga sábado de manhã, o movimento é menor, você vai passar menos tempo no telefone, ok? Agora, quer uma dica melhor do que essa? Contrate um advogado especializado em auxílio acidente para cuidar do seu caso. Ele vai cuidar de tudo. Vai te ajudar a conseguir o relatório médico ideal, perfeito, que vai aumentar muito as chances de você conseguir o teu auxílio acidente. Ele vai redigir uma petição demonstrando por que é que você tem direito ao auxílio acidente. E, claro, vai fazer análise e caso realmente você não tenha direito ao auxílio acidente, ele vai te mostrar para você também não ficar com aquela sensação de injustiça, tá bom? Então, minha dica é: contrate um advogado especializado em auxílio acidente. Agora, se você deu entrada por algum motivo sozinho no teu auxílio acidente e foi negado e quer saber o que fazer, aí você vai ser obrigado a contratar um advogado para entrar com o teu processo direto na justiça. Fazer a solicitação judicial é muito importante que você tenha um bom advogado do seu lado. Por quê? Porque para montar um processo judicial não basta você só pedir. Você tem que ter as provas certas e tem que saber fundamentar o seu pedido de auxílio acidente. Combinado? Eu não recomendo você fazer o recurso administrativo de auxílio acidente. Eu não acho que vale a pena, porque não vai ter uma segunda perícia lá no recurso. E no processo judicial, terá uma perícia exclusiva para avaliar as sequelas, e essa perícia, o advogado, ele pode e deve, fazer perguntas para o perito, e através dessas perguntas, o advogado consegue aumentar as chances de você ganhar o auxílio acidente. É claro, desde que o advogado domine a técnica de fazer perguntas para o perito. Então, essa é a minha recomendação. Mas, se por algum motivo você quer fazer o recurso administrativo por conta própria, vá em frente, é seu direito. Tem mais informações sobre o auxílio acidente que eu quero te passar. Fica comigo aqui. Primeiro, até quando o auxílio acidente vai ser pago? Comecei a receber, e aí? Vou receber até quando? Você vai receber até você aposentar. Se por um acaso você nunca aposentar, tu vai receber o resto da vida. Mas a regra é que você receba o auxílio acidente até a hora de se aposentar. Para aquelas pessoas que sofreram um acidente antes de 1997, essas pessoas podem receber o auxílio acidente mesmo depois que aposentar. Porém, a aposentadoria precisa acontecer também antes de 1997. Pouquíssimas pessoas hoje vão ter esse direito, porque já faz muito tempo, infelizmente. E quem tinha para receber já deu entrada, já está recebendo. Quem não tem, provavelmente é porque o acidente aconteceu depois de 97 e aí não tem como, tá bom? Vou te mostrar agora 9 tipos de sequelas que estão na lista do INSS que pode dar direito ao auxílio acidente, tá? O primeiro tipo é sequela na visão. Então, sofre um acidente e tem problema na visão. Visão monocular é um exemplo muito comum de situação que dá direito ao auxílio acidente para a maioria das profissões. Então tá aqui visão, mas não é só visão monocular. Às vezes você sofre um acidente e diminui a capacidade de enxergar, enxerga pouco, passa a enxergar pouco. Trauma acústico, problema na capacidade de escutar. Okay? Isso também pode dar direito ao auxílio acidente, mas atenção a um detalhe importante. Olha só, foca aqui. Problema de audição
só dá direito ao auxílio-acidente se for causado por acidente do trabalho, tá? E aí, acidente de trabalho pode ser doença profissional. Então, se você sofreu um acidente fora do trabalho, e depois desse acidente teve uma pancada forte lá, machucou, né, aqui nessa parte da cabeça, e tem uma capacidade de escutar menor, esse teu problema de audição, pelo fato dele não ter sido causado por acidente do trabalho, não vai te dar direito ao auxílio-acidente. Entendeu? Vamos lá. Terceiro tipo de sequelas são as sequelas no aparelho de fonação, capacidade de falar. Aqui pode ser tanto sequelas nas cordas vocálicas, os profissionais das vozes, né, professores, radialistas, eles podem desenvolver doença do trabalho por conta disso, certo? Mas também tem as fraturas do maxilar, fraturas na face, também pode deixar você com a fala alterada, e essa alteração na fala é um tipo de sequela que, de repente, pode sim dar direito ao auxílio-acidente. O quarto tipo de sequela são as sequelas estéticas. Prejuízos estéticos podem dar direito ao auxílio-acidente desde que sua profissão precisa da estética, a estética é um fator importante na sua profissão, como é o caso de quem trabalha como modelo, certo? Ou, por exemplo, corretor de imóveis, vendedores. Algumas profissões a gente sabe que o mercado exige muito da imagem, tá? Além disso, o prejuízo estético precisa ser em um local visível do corpo. Então não adianta nada se você tem uma sequela, por exemplo, uma cicatriz aqui na parte da barriga, mas essa cicatriz é uma profissão que trabalha com roupa, né? Não é modelo, é uma profissão que trabalha com roupa, e aí você nem aparece. Não, tem que ser uma sequela normalmente no rosto, tá? De repente pode ser uma deformidade nas mãos, alguma coisa assim, vai depender muito da sua profissão. Quinto tipo de sequela são as amputações, tá bom? Então, cada dedo de nossas mãos, eles têm uma importância. Nós temos 5 dedos e cada dedo tem uma importância. E aí você pode, de repente, sofrer uma amputação do dedo, perder parte do dedo, e a ausência de parte do dedo vai atrapalhar na preensão, na sua capacidade de pegar as coisas e apertar aqui, ó, força também, ok? Mas pode ser também que você não tenha perdido totalmente o dedo, mas tem uma alteração na articulação, que é o próximo tipo de sequela que eu vou falar. Aqui a amputação, pessoal, pode ser amputação dos dedos das mãos, de um ou mais dedos das mãos, mas também pode ser de dedos dos pés. E aí, quando é dedo do pé, tem que analisar bem se afeta o equilíbrio ou não, para você conseguir demonstrar que a ausência desse dedo do pé afeta a sua capacidade de trabalho. Sexto tipo de sequela que pode dar direito ao auxílio-acidente são as articulações. Então, a articulação, pessoal, você tem articulação nos dedos, você tem articulação no cotovelo aqui, ó, tem na coluna, do pescoço, joelho, tornozelo. Nós temos diversas articulações e todas as articulações são importantes para algum tipo de movimento. Então, você vai ter que analisar a tua profissão, vai ter que analisar qual articulação ficou comprometida e fazer essa prova aí de que essa articulação afeta o movimento e esse movimento é necessário lá na sua profissão. O sétimo tipo de sequela é encurtamento de membro inferior, quando uma perna fica menor que a outra. Normalmente, quando é mais de 1 centímetro, 2 centímetros ali, vai ter um prejuízo, tá? Acima de 4 centímetros vai com certeza ter um prejuízo e precisa fazer o exame para mostrar exatamente que existe essa redução do tamanho de uma perna em relação à outra. Combinado? O oitavo tipo de sequela é redução funcional, da capacidade funcional do membro e redução de força. A redução de força dá para entender, né? Tem força nas mãos e nas pernas. Se você demonstrar que essa falta de força está afetando o teu trabalho, beleza, você vai conseguir receber o auxílio-acidente. Agora, capacidade funcional, ela pode acontecer de várias formas. Então, a capacidade funcional das articulações, capacidade funcional, é bem amplo esse conceito de redução da capacidade funcional do membro. Quem que vai fazer esse tipo de análise? O médico. Ele conhece, o médico ele sabe qual é a capacidade funcional de cada membro, deveria saber, né? Então ele vai analisar como que está a sua capacidade funcional hoje da mão.
em relação ao normal, ao estado normal. Ele vai fazer esse tipo de avaliação, vai colocar no relatório médico e esse relatório médico vai ser a sua principal prova para conseguir o auxílio acidente. O nono tipo de sequela são as sequelas no aparelho digestivo e no aparelho respiratório. No aparelho digestivo, pessoal, por exemplo, sofri um acidente em 2014, um trauma na barriga, um acidente de moto, e fui levado às pressas para o hospital e tiveram que fazer uma cirurgia para conter uma hemorragia de um trauma aqui na barriga e tiveram que retirar um pedaço do meu intestino. Graças a Deus, esse pedaço do meu intestino que retiraram foi um pedaço muito pequeno, assim, ó, mais ou menos desse tamanho. E não afetou a minha capacidade de absorver nutrientes. Por isso, graças a Deus, apesar de eu ter essa sequela, vamos assim dizer, ela não me afeta em nada na minha vida, graças a Deus. Capacidade respiratória você vai encontrar muito em doenças profissionais, aqueles profissionais que respiram, inalam poeiras, certo? E aí pode ser que ele tenha a capacidade de respirar diminuída. Agora eu vou te contar o que quase ninguém sabe sobre o auxílio acidente. Primeiro, o auxílio acidente não paga imposto. Eu disse para você lá no início do vídeo que o auxílio acidente é um benefício indenizatório. Então, indenizações não têm imposto. Logo, você não vai pagar imposto de renda do seu benefício mensal e também não vai pagar imposto lá quando receber os seus retroativos. Outra coisa, o valor do auxílio acidente ele vai somar as contribuições que você tiver depois, que estiver recebendo auxílio acidente, continuar trabalhando. E quando chegar a hora de aposentar, esses valores que você recebeu vão entrar no cálculo da aposentadoria. É bem provável que o valor da sua aposentadoria vai aumentar por conta do auxílio acidente. Então, mesmo que você esteja perto de aposentar, de repente vale a pena ganhar o auxílio acidente só para aumentar o valor da sua aposentadoria, entendeu? E, por último, sequelas psicológicas. Existe um entendimento na justiça lá no tema 416 que menciona sequelas psicológicas como um dos fatores para analisar o direito ao auxílio acidente. Então, de repente, você sofreu um assalto enquanto trabalhava e ficou com algum tipo de trauma psicológico por conta desse assalto que você sofreu enquanto estava trabalhando e, de repente, isso pode te dar direito ao auxílio acidente. Se você gostou desse vídeo, então eu acho que você também vai gostar desse outro vídeo meu aqui, onde eu te conto as minhas estratégias para aumentar as chances de ganhar o auxílio acidente para os meus clientes. Assiste lá, que tá bem legal.